Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então fique aí. No final eu volto. E quando eu voltar, vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom. Mas antes uma coisinha. O tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Beijo no teu coração. Fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Bom dia, chat. Como vocês estão nessa octofeira? Tio, como você está nessa octofeira? Que bonito seu busto do mal. Dá pra ver que... Obrigado. Dos pensadores, o tio ele tem uma preferência, assim. É quase nenhuma, né? É. Quase nenhuma, quase não dá pra notar. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu deixar assim que aí fica menos claro. Né? Quase não dá pra notar, né? Mas como é que você está nessa octofeira, tio? Cara, eu tô bem. Tirando a parte que eu estou mal, eu estou bem, entendeu? Porque eu estou sofrendo por ter... assim como o Ícaro, né? Eu ousei voar perto demais do sol das não pimentas. o Ícaro do Brasil Paralelo, né? Não o é Ícaro esse. do Brasil Paralelo, o Ícaro original. Sim, sim. Né? Do Dédalo, eu não ouvi meu pai, É. né? E resolvi voar demais, perto demais do sol das pimentas febrosas. E aí eu meio que passei mal. Primeira vez na minha vida, cara, que uma pimenta me dá um revertress, cara, então... A pimenta derrubar um homem de 1,92 m, não é isso? Não, você reclamou que eu tirei seus 2 centímetros? 7? Ah, não, 7. Então eu tirei 5 centímetros, desculpa. 7, 8, depende do dia. Na hora que a gente acorda, a gente tá mais esticadinho. Sim. O 2 que me tiraram, quem me tirou foi o próprio Deus. Sim. Porque essa cobra com 2 metros de altura e asas seria imparável, entendeu? 2 metros de altura de maoísmo, ninguém para, cara. Isso aí é a guerra Exatamente, popular prolongada em pessoa. É isso, então assim, o próprio Demiurgo virou e falou assim, não, Quetzalcoatl, dessa vez você vai sem asas, tá? Gente, eu tava conversando com o tio e a gente sempre fica trocando figurinha a respeito de qual vai ser a merda que a gente vai mostrar pra vocês na próxima live, né? E o tio mandou um repertório bastante rico aqui de lixo, só que pra mim, uma superou, porque já tá fazendo parte de um bloco aqui no canal, que é o bloco Por quê? Por que, velho do Up? Por que tão racista, velho do Up? E, gente, quando vocês se deparam com o Rothbard, que eu e o tio já chegamos no consenso aqui entre nós de que é o pior de todos dos ANCAPs, geralmente quando a gente vai rebater, a gente pega os livros Anatomia do Estado, como é que é aquele outro sobre liberdade? Que é aquele que é o maior dele lá? Ai, gente. Esqueci o nome, tio. Nossa, cara... O pessoal do Instituto Rothbard tá gritando contra a gente agora, cara. Eu tô... chat, lembra... A ética da liberdade. Ética da liberdade, isso, A ética da Geralmente liberdade. a gente pega trechos do Ética da Liberdade, eu pego a Anatomia do Estado, pra falar mais de teoria e explicar por que ele tá errado. É porque tem o Por Uma Nova Liberdade. O né, Ética da que Liberdade é um livro grande, né? Mas tem o Por Uma Nova Liberdade também, porque ele tem 2 livros com liberdade. Ele tem o Ética da Liberdade e o Por Uma Nova Liberdade. O Sim. Por Uma Nova Liberdade, ele é mais antigo. O Ética da Liberdade é o que tem o barco, né? É o que tem o barco. O Por Uma Nova Liberdade é o que sai logo antes do Anatomia do Estado. Então, como a Anatomia do Estado ficou grande, eu acho que o Por Uma Nova Liberdade ficou pra baixo. E se eu não me engano, ele tem um terceiro livro. Ele adora... Ele adora a liberdade. O conceito de liberdade. Né? Então, como é que é, cara? Concebido em liberdade. Tem um outro livro dele da década de 70 que é alguma coisa de liberdade. Nossa, também, gerador cara. automático de livro do Rothbard, né? Sabe? Gerador automático do livro do Orwell. Deve ter o Liberdade da Liberdade, você entendeu? Por uma liberdade livre e liberta. Ó, eu vou mostrar, Sabe? vocês estavam perguntando quem é o velho do Up, eu vou mostrar pra vocês, ó.
Ó. Por quê? Por que vovô do Up? Por que tão racista vovô do Up? Cara, Quem e o olha, pior que nessa pensa. foto, velho. Você olha essa foto, cara, ele tá sorrindo, com a gravatinha borboleta. Gravata borboleta, irmão. Com as cores do sabe, Zewa. cara? Velho, você imagina, tipo assim, pô, se a minha bola cair no quintal desse cara, Ele não vai furar. me devolver, ele não vai furar a bola, ele talvez me chame pra ouvir um Charleston ou um Foxtrot, tá ligado? Você não imagina, cara, ele dançando Charleston com a mãozinha pra cima? Eu imagino aquelas músicas que é aqueles caras que fazem harmonia vocal em Barbershop Quartet, Sim, sabe? Barbershop Quartet, É, cara, Barbershop sim, cara. Quartet, eu penso mais isso, assim. E, gente, hoje a gente vai mostrar o texto do Rothbard pra gente não ter que falar do Rothbard nunca mais. Porque a gente zerou o game no último texto, né? O último texto foi, assim... Um texto to roll them all, né? Um texto pra acabar com o quadro. Eu acho que a gente pensou que a gente ia ter que aposentar o quadro de tanto que aquele texto falava de todas as coisas que os libertários sempre falam. Mas hoje a gente... É muito irônico, né? Porque por ele chamar paleolibertarianismo, ele de fato é o primeiro do seu nome, né? Sim, sim. E caso vocês não tenham visto, o texto sobre paleolibertarianismo lá foi tenso, exatamente como a galera tá falando aí no chat. Mas agora a gente vai pra última fase do boss Rothbard. É a última fase do Nemesis aqui. E a gente vai, de uma vez por todas, acabar com a questão Rothbard no site hotbardbrasil.com. Sim. Ou seja, isso aqui não é um texto difamatório. Não é um texto de oposição. É um texto dos próprios caras. Então deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. E assim, os caras não estão fazendo questão nenhuma que ele fique apócrifo, tá? Exato. Então vamos lá, né? Aquele livro de Murray. Que intimidade, né, tio? É, né? Tem 38 minutos limpo. Eu acho... Ó, tio. Eu não quero ler tudo, não. Eu não quero ler tudo, não. Eu quero ler só um pouquinho. Vamos indo. Agora, eu acho legal que é 28 a 38 minutos. E embaixo, o tempo estimado de leitura, 16 minutos. Se você abaixar mais um pouco, é 12. Isso aqui é o estimado do software, isso aqui é o estimado do site, tá? Isso aqui é a enganação. Tá vendo? Então, assim, na verdade, o estimado do software é 16 minutos. Tá? Ou seja... Não, o do software é 38. 12. O do software é o longo. É 38. É o longo, esse aqui é o do site. Tá. Eu tô confiando no site, cara. Vamos lá, gente. Então, se vocês se depararem com alguém que defende Rothbard... Você quer ler ou você quer que eu leia? Eu vou ler porque você tá com as cordas vocais queimadas de pimenta mineira. Então... Não, eu tô de boa. Já foi, já. O que tinha aqui já foi. Se você quiser, então você lê que eu li o anterior, né? Não tá, então eu leio ele aqui. Eu ia te poupar. Não precisa. Eu escolhi meu próprio jogo, né? Eu sou responsável pela minha péssima escolha de texto. É importante que eu pague. Verdade. E, gente, aí só pra complementar, todas as vezes que vocês virem alguém que defende o Rothbard ou que coloca Rothbard no nome da rede social, que é uma coisa que eu já vi, sabe? Que nem quem é fã do Ed Vedder e coloca, tipo, Rodriguinho Vedder, sabe? Porque é muito fã. Os caras colocam não sei o que Rothbard, sabe? Cara, eu nunca vi isso. Eu não sabia que os caras metiam, tipo... fulano Cobain @hotmail. Tá exato, que nem quem mete não sei o que Cobain, exato. Tem uns caras que metem não sei o que Rothbard. E esse texto aqui é um bom pra você, de uma vez por todas, fazer aquela pessoa com o nome Rothbard na rede social ficar um pouquinho quieta. Vamos abandonar todas as esperanças? Sim. Voz quem traz aqui. Você tá lendo na minha tela, tio? Quer que eu compartilhe pra você ver? Não, eu tô aqui tranquilo, Tá. Eu tô lendo na minha tela. Tá bom, perfeito. Porque aí eu fico mais reto pra câmera também, eu acho que talvez fica melhor. Então vamos lá. É porque eu tenho duas, né, Ian? Sabe aquele negócio que o A pessoal Luna me disse que ela só tem um também, então eu tô... A gente tá começando... Só tem um também? Não, então... A gente tá começando a construir base. A gente tá construindo base. Não, se a Luna só tem um... Mas a Luna não conta, cara, porque a Luna, cara, é aquela developer sênior que ela é paga pela empresa não mais pra programar, mas pra ficar o tempo todo olhando pros outros enquanto bate rapidamente no teclado pra causar comoção. Pra parecer que tá trampando, né? Pra parecer que tá trampando, sabe? Assim, tem um quadro na firma da Luna escrito a Luna está há X meses sem encostar no mouse, o recorde é Y meses.
A pessoa mais tarefeira da Soberana também é uma pessoa que consegue ser altamente produtiva com um só monitor. Então eu sigo o exemplo dela. É porque ela não usa o monitor, cara. Ela só usa o teclado. Ela não usa nem mouse nem monitor. Isso são pra nós mortais. Sob o encanto de uma analogia equivocada da teoria darwiniana, os analistas por mais de um século preferiram considerar uma mudança social necessariamente gradual, diminuta e glacial. A ideia de qualquer tipo de mudança social radical ou revolucionária ficou fora de moda entre intelectuais e cientistas sociais. Meu Deus, quando, né? As revoluções políticas e culturais do século XX alteraram essa perspectiva e os observadores estão agora mais dispostos a acalentar a ideia de uma mudança revolucionária repentina. Só uma coisa. Ele tá falando então sobre o século XIX, mas ele tá errado. Totalmente errado. Absurdamente O errado. século XIX foi o século das revoluções. O XX também, foram 2 séculos que tiveram inúmeras revoluções e movimentos sociais e populares e de ruptura. E, meu Deus, inclusive no começo do século XX, tinha alguns teóricos que liam o século das revoluções como encerrado. E assim, né, meio que o século XIX começa 11 anos antes com a revolução que finda a moderna e começa a contemporânea, né? A francesa. A francesa. Né? Então, eu não sei. Ele não citou quando? Porque não tem quando isso aqui. Não, mas ele tá falando sob o encanto de uma analogia errada... Equivocada darwiniana. Da teoria darwiniana. Né? Então, assim, eu vou partir do pressuposto... Não, fica ainda pior. Sabe por quê? Porque Darwin, o Origem das Espécies, é da metade do século XIX. Uhum. Sim. Deixa eu ver quando foi publicado aqui. Origem das Espécies deve ser da década de 60 do século XIX. Procura aí, Origem das Espécies. 59. Errei. Errou por 1 ano. 2 anos, né? Pra ser década de 60. Sacou? Então, assim, é difícil. Não tem muito respaldo histórico isso aqui não, mas a gente tá exigindo demais do Rothbard entender de história. A gente tá exigindo que o Rothbard pense, porra, né, 1 década depois já rolou a Comuna de Paris. Uhum. Exatamente, Em 1871 já tinha a primeira tentativa de experiência socialista da história. Né? Em 1849 tinha acontecido o quê mesmo, né, tio? 48, né? 48, não, 49. De 48 até 50, né? Dependendo do lugar da Europa. Você tem a Primavera dos Povos. Exato, foi o maior movimento popular do século XIX. Ou seja, 10 anos antes e 10 anos depois, né? Sem lembrar das mudanças que você vai ter no mundo inteiro por causa do próprio imperialismo, né? Sim. O colonialismo se expandindo atrozmente na África e na Ásia nesse período também. Sim, principalmente depois da década de 70. Né? Sei lá, né, Rothbard? Sei lá o que ele tá pensando. Bem, uma mudança social vital e recente não foi apenas verdadeiramente revolucionária, mas ocorreu a uma velocidade quase vertiginosa. A saber, até literalmente meados de outubro de 1994, era vergonhoso e tabu para qualquer um falar publicamente ou escrever duras verdades que todos, e quero dizer, todos, sabiam no fundo de seus corações em particular. Isto é, verdades quase autoevidentes sobre raça, inteligência e hereditariedade. Jesus, socorro, o que eu tô lendo em voz alta? Isso aqui vai ser difícil de ler em voz alta, tá, gente? Isso aqui vai ser uma coisa... Porque assim, aqui... O que eu acho mais legal é que ele tá falando que tá tendo uma ruptura em 1994... Sendo que ele acabou de falar do século onde a gente tem o nazifascismo, tá? E assim, aqui a gente vai entrar 100% no modo Arthur de Gobineau, assim. Porque o que o Rothbard vai falar é idêntico à teoria do Gobineau. Idêntico. Caso vocês não saibam, Gobineau é um intelectual francês do século XIX que tinha teorias racialistas. E de hierarquização das raças. Que foi muito influente no Brasil, inclusive. Eu vou ir além. Eu acho que o Rothbard é pouco refinado para ler Gobineau. Eu acho que o Rothbard, ele tá abaixo, né? Stoddard, tá? A teoria, a tradição que ele tá bebendo não é Gobineau. A tradição que ele tá bebendo é Lothrop Stoddard. Sim, é mais nazi, né?
É bem mais nazi. Porque, inclusive, o Lothrop Stoddart vai ser recuperado pelos paleorrepublicanos. Lembra daquele flerte? Sim, claro. Né? Então, minha tese é que você tá achando que ele leu o Gobineau porque você tá partindo do pressuposto que ele leria um francês. E não é Ele que só não vai tem a ler- tradução ele do só vai Gobineau, ler- não. É porque ele prefere ler um cara que seja from America. Exato, ele só vai ler estadunidense, né? Ele vai ler só estadunidense, cara. Esse cara tá lendo Lothrop Stoddart. O que costumava ser amplo conhecimento público compartilhado sobre raça e etnia entre autores publicitários. Publicitários aqui, a gente tá falando do Goebbels, tá? Publicitários E acadêmicos. Goebbels, Sim. Publicitários, tá? Qual publicitário? Goebbels. E acadêmico, qual publicitário? Os publicitários por trás do Volkische Beobachter, né? Que é o jornal nazista, caso vocês não saibam, gente. E acadêmicos foi subitamente expulso da praça pública pelo antropólogo comunista Franz Boas e seus associados na década de 30. E tem sido um tabu desde então. Meu É Deus, foda, velho. gente. É de uma pobreza intelectual que é atroz, assim, é complicado. Cara, ele tá reclamando porque maldito Franz Boas falou de relativismo cultural, tá? Vamos lembrar aqui, gente, que Malditos qual que estruturalistas, né? Exatamente, cara. Mas assim, qual que é o grande tópico do Boas? Relativismo cultural, Uhum. né? O Boas é o pioneiro do método etnográfico, né? Ele tá falando que as culturas podem ser diferentes sem necessariamente ter uma hierarquia entre elas. Olha que loucura. Né? Ideia arrojada, hein? Lembrando, gente, arrojado. Lembrando que o Franz Boas saiu da Alemanha, né? Então, assim, tem hora que o relógio quebrado bate certo, Sim. né? Apesar de todos os problemas do relativismo cultural do Boas, mas aí é uma discussão antropológica feita por gente normal e não por nazistas malucos como Rothbard. E na década de 30 essa discussão tava surgindo ainda, então ela tem problemas. Não, tava, cara, tava. O negócio tava começando ali agora, cara. Tanto que vai ser nesse caudal do Boas que vai vir Gilberto Freire. Exato. Que vai vir Contrapunteio del Tabaco e de la Cana, né? Com os estruturalistas cubanos falando de colonização e da cultura híbrida, do hibridismo cultural que vai ser feito depois. Né? Eu, inclusive, esqueci o nome do cara que escreve o Contrapunteio. Me dá 2 segundos que esse eu tenho que ver. Contrapunteio. Mas a antropologia avançou muito desde esse período, gente. Então Fernando Ortiz. Fernando Ortiz, eu não conhecia. Esse eu não conhecia mesmo. Leia, cara, o Contrapunteio. O Contrapunteio é muito interessante, cara. Mas, enfim, né? Nós estamos num momento de surgimento de uma antropologia que vai tentar rever os preconceitos da geração anterior. Sim. Né? Os etnógrafos, os antropólogos dessa geração, o que eles estão falando? Não. Talvez, né, a gente venha sendo racista pra caralho. A gente pode ser menos racista pra caralho. Sim. E aí nós temos aqui o Rothbard virando e falando assim, maldito Franz Boas. Falando, não. Todo mundo é racista. E quando eu quero dizer todos, eu digo todos em itálico. Continuemos. Essencialmente, o essencialmente aqui pra mim já é o apito do cachorro, tá? Trabalhar o termo essencialmente aqui, de trabalhar com essência, já é um apitinho de cachorro pra nazista aqui. Essencialmente, refiro-me ao fato quase autoevidente de que indivíduos, grupos étnicos e raças diferem entre si em inteligência e em muitos outros traços. E que a inteligência, bem como traços de temperamento menos controversos, são em grande parte hereditários. Foi aqui que eu parei de ler. E isso aqui é Gobineau pra caralho, assim. O Gobineau já escrevia isso da hierarquização das raças. E, obviamente, adivinha qual raça era menos inteligente, gente? Vocês têm uma chance só pra descobrir.
Agora, eu vou ir além, cara. Eu já vejo o Stoddart, porque o Stoddart, quando faz isso, ele fala da necessidade de se colocar isso publicamente como uma luta do homem branco, que o Gobineau não necessariamente coloca. Não, ele coloca como uma... O Gobineau, ele é meio pessimista, assim, ele fala que não existe solução porque uma vez que há a mistura das raças, há a degeneração, assim, ele não necessariamente coloca isso como uma luta do homem branco. Não, o Stoddart dá o passo à frente. É mais nazi, né? Ele faz um negócio ir mais em direção ao... Tão mais nazi é que ele cria o termo Underman, né, cara? O termo Underman. não é alemão, né? O termo não é o Untermensch, ou Untermenschen, né? O termo original, ele é estadunidense, é Underman e vem com Lothrop Stoddart. A gente vai de 0 a 88 rapidinho. Vai muito rápido. Tomou uma surra pública num debate com o Du Bois. Opa, aí sim. Tem filmagem disso? Eu nunca vi esse debate. Cara, eu não sei se tem filmagem, cara. Eu sei que ele aconteceu texto, né? no Harlem, tá? O Lothrop Stoddart falou assim, o quê? Um homem negro querendo debater comigo? Deixa eu ir lá trucidá-lo. E Du aí, Bois é foda ele demais. tomou um vareio do Du Bois, tá? Que foi humilhante, assim, mas assim, do público dele próprio, dos brancos levantarem e saírem no meio, entendeu? A gente pode ler esse um dia, hein, tio? Fiquei... Que vai ser meio um pouco de crack, um pouco de alface, assim, sabe? Enfim, vamos voltar aqui. Embora, em contraste com muitos outros países, a esquerda igualitária profissional nos Estados Unidos não tenha sido capaz de usar a censura do governo como uma de suas armas de expulsão, pobres nazistas não podem ser nazistas, né? Ela usou todas as outras táticas de difamação e intimidação, altas e baixas, para conduzir qualquer tais sentimentos para fora da vida pública. Para suprimir a discussão e a erudição, bem como qualquer liberdade genuína de investigação ou pesquisa, no que há muito era uma florescente área de estudo. Cara, eu quero me drogar muito forte com isso. Cara, é a florescente área do estudo da frenologia, né? E da eugenia, a florescente área de estudo. É uma área de estudo que floresceu muito no direito criminal italiano no século XIX. E no brasileiro também, tá? Não vamos esquecer disso, não. O Nina Rodrigues levantou do túmulo e falou, é isso que eu sempre falo. Eu tô falando isso há 100 anos e ninguém me escuta. Né? É uma área que floresceu muito na biogenética alemã da década de 30 e 40, né? Uma área florescente. Em um sentido profundo, esta foi uma manifestação inicial do politicamente correto, após o qual outras formas virulentas de PC, politicamente correto, no caso dele aqui a gente quase se questiona se não é paralisia cerebral, foram adicionadas a essa base anterior. Na área de pesquisa científica, o último livro verdadeiro e abrangente sobre o assunto, o Race, do grande cientista britânico John Baker, foi publicado pela prestigiosa Oxford University Press na década de 70. Mas a Oxford Press foi virtualmente forçada por intensa pressão, se não a retirar o livro abertamente, pelo menos a suprimi-lo na prática, dando-lhe a menor circulação possível. Por que será que na década de 70 alguém lança um livro brutalmente anacrônico e racista e é perseguido? Olha que absurdo. Tio, tem uma coisa que eu acho fantástica da extrema-direita, que é quando essas coisas acontecem, quando charlatões são expulsos da academia. Hoje em dia isso acontece muito com negacionistas do aquecimento global. Eles falam assim, isso é a prova de que ele tá certo. Porque ele falou a verdade que o establishment não quer ouvir. Exatamente, ele falou uma verdade inconveniente. É, a verdade inconveniente, né? Pra citar o Al Gore aqui, né? Mas isso acontece bastante, gente. É uma coisa de dissonância cognitiva. O fato do cara ter sido expulso da academia é a prova de que ele tá correto. Então, quando ele tá na academia, ele tá correto. Quando ele é expulso, ele tá correto também, tá? Para o resto da sociedade, a polícia do pensamento racial foi capaz de suprimir o jornalismo e eliminar todos os traços racialmente incorretos, não apenas do sentimento da mídia, mas até mesmo do humor. E a rica herança americana do humor étnico quase foi eliminada. A rica herança americana da piada racista. Tio, que porra é essa, velho? Não dá pra inventar um texto desse, cara. O cara, ele parece os caras da época do Barbershop Quartet, não é só em um aspecto não, tá?
Velho, a rica herança americana do humor étnico. Dos minstrel shows? Gente, vocês sabem o que é um minstrel show? A gente mostra, tipo, porque eu acho que é importante a gente ver a gravidade do que... Mostra. Meu Deus, velho. O sonho desse cara é pessoas com problemas congênitos no vaudeville e o minstrel show voltando à tona. É por isso que eles... É por isso que ele se veste assim. Velho, Nossa, eu tô... Nossa, tenho até vergonha de mostrar essas coisas. Vou te falar, cara, que eu queria muito que meu copo estivesse cheio de água de rádio. Chá de fita, né? Ácido de bateria, deixa eu colocar aqui, ó. Isso é um pôster de um minstrel show, gente. Então, assim, perdão pelo... Isso é blackface, tá? Os minstrel shows eram homens brancos pintados de preto que faziam personagens que eram todos os estereótipos do homem negro dos Estados Unidos, tá? É horroroso num nível que vocês não fazem a menor ideia se vocês nunca viram. E isso aqui é que ele tá falando do humor étnico, da rica herança americana do humor étnico. E eu vou falar uma coisa, tio. O jornalismo, como é que é? Capaz de suprimir o jornalismo e eliminar todos os traços racialmente incorretos. Nem fudendo. O caralho, você acha que os Estados Unidos foi capaz de eliminar os traços racialmente incorretos? O cara nunca assistiu Fox News, né? Ian, só que não tem mais um jornal que vem escrito esse jornal é só para homens brancos. É disso que não tem mais lei de segregação, né? O que já ele passou tá de 1964. Exatamente. Né? Quando são abolidas as leis segregacionistas, você não pode mais ter um jornal simplesmente voltado para um público racial específico. E mais nada, né, voltado pra público racial específico. Tipo, os diners que eram... que ele tá falando do jornalismo, sim. Mas eu só tô complementando. Ele tá reclamando do jornalismo. Ele tá reclamando que não existem mais jornais exclusivos para brancos. Sim. E, novamente, se isso é novo pra vocês, gente, as leis segregacionistas nos Estados Unidos eram desse nível. Uma das coisas que a União dos Estudantes Não Violentos, lá, eu não lembro a sigla, tio, não sei se você lembra, da organização que foi uma das principais que conduziu o movimento por direitos civis lá. Não, era o pessoal que ajudava a organizar os Freedom Riders, cara. Mas tem uma sigla lá de Organização dos Estudantes Não Violentos, era uma coisa assim. E o que eles faziam, um tipo de protesto que eles faziam, era o sit-in, não é? Que era chegar no diner, que é tipo um restaurante, e sentar, porque tinha restaurantes segregados, então eles entravam e só sentavam. Então por isso que era a União dos Estudantes Não Violentos, porque eles usavam protestos não violentos pra confrontar a segregação racial. E funcionou, é limitado, mas funcionou. O fato deles sentarem era o bastante pra eles serem espancados, presos e arrastados pra fora. Sim, era ilegal eles sentarem. E lembrar que os Freedom Riders, né, chamavam Freedom Riders, né, tipo assim, ginetes, cavalgadores, andadores da liberdade. Da liberdade. Porque eles andavam em ônibus, que tinham ônibus que iam cruzando os estados do sul, durante o período que ainda estava sob as leis de Jim Crow, com gente branca e negra dentro do mesmo ônibus. Tá? Era proibido. Era uma afronta isso. Brancos e negros andarem no mesmo ônibus. E aí o que o pessoal fazia? O pessoal tacava fogo no ônibus com o ônibus andando. Vários Freedom Riders morreram carbonizados, presos dentro dos ônibus, tá? O pessoal juntava em volta e ateava fogo com o ônibus andando. Só pra gente lembrar do que nós estamos falando aqui. E do que esse cara tá sendo saudosista. Né? Esse é o saudosismo dele. A tática básica dos líderes de esquerda igualitários era, é claro, não dignificar nenhum livro que se dedicasse a uma investigação sincera sobre a questão racial, refutando-os publicamente, usando de coisas absurdas como ciência. Uhum. Afinal, engajar-se em qualquer tipo de debate público, em sala de aula ou impresso com o inimigo, significa correr o risco de o igualitário realmente perder. Corta pro Du Bois debatendo, né? Corta pro Du Bois macetando o Lothrop Stoddard, ou pelo menos demonstrar a intelectuais leigos ou ao público, em geral, que talvez um caso plausível possa ser feito para esta horrível heresia. Ou seja, se a gente conseguir um caso maluco muito específico, talvez a gente consiga convencer as pessoas que racismo é bom. É isso que ele tá reclamando aqui.
Eu lembrei de outro, tio, que é um debate do James Baldwin, que esse tem vídeo. Eu não sei se você já viu, eu não lembro quem que é o outro cara. Que é aquele William Buckley, isso. É um debate do James Baldwin com o William Buckley. E o James Baldwin jambrolha. E olha que ele nem é ele é escritor de literatura, ele nem é um autor, assim, que nem o Du Bois. Mas, nossa, que massacre! É um massacre esse debate. E o Baldwin era um cara muito mais ligado ao movimento da negritude, né? Sim. Uma questão mais assim, ele não era tão politicamente radicalizado quanto Não, o Du nada. Bois. Ele é só um intelectual. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito bem articulada. Sim. E isso é mais do que o suficiente pra botar um desses racistas no seu lugar, sabe? Então é uma coisa. É poético, assim. Aí, cara, tá aí uma coisa que a gente pode fazer, né, velho? Ler esse debate eu acho que seria muito legal. Desses, assim, ia ser do caralho, cara. Ia ser... Né? Lembrando, gente, pra quem não conhece o Baldwin, que o James Baldwin era um homem negro. Né? Sim. Um dos autores negros mais populares da literatura americana. Assim, a tática dominante da esquerda era se engajar no que Harry Elmer Barnes, em outra conexão, chamou de apagão. Olha outra aqui, ó. Como é que é apagão em inglês? Blackout. Blackout. Tá, olha o apitinho aqui. Tem um tanto de cachorro já juntando perto do tá texto. juntando. A pretinha já tá com a orelha em pé, já. E para o resto, manchar o herege implacavelmente com os rótulos usuais de difamação politicamente correta que conhecemos e amamos tão bem. Racista, fascista, nazista, sexista, heterossexista e assim por diante. Rótulos. Melhor apagar e difamar, marginalizando o herege na vergonha e no esquecimento. Como se faz de vítima, cara? Eu acho muito legal, porque esse é o pessoal que fala do mimimi, né? Aí o cara chega e fala algo brutalmente racista e cientificamente abjeto e comprovadamente errôneo. Alguém vira pra ele e fala assim: você não é só racista, você está preso no tempo, porque a ciência já provou que tudo isso que você tá falando é merda. E aí ele sai correndo, gritando: me perseguiram. Não posso mais andar com a minha suástica e meu Totenkopf que estão me chamando de nazista. Né? A situação política das décadas de 30 e 40 foi usada com astúcia pela esquerda igualitária para reprimir toda a oposição. A astúcia da esquerda usar o nazifascismo. Usou, né? A esquerda adorava o nazifascismo. Falou, nossa, agora é a minha oportunidade para reprimir toda a oposição. Qualquer expressão de duras verdades raciais era automaticamente criticada como fascista, nazista e, portanto, ultradireitista. Olha que absurdo, Ian. Verdade. Caralho, tio, eu quero morrer, velho. Verdades raciais, cara. Na verdade, tudo isso era uma invenção. Os principais cientistas raciais de 1890 até 1930, ou seja, de Gobineau até Lothrop Stoddart, estavam de acordo em todo o espectro ideológico e político. Ô, velho, na verdade, a maioria dos principais cientistas raciais eram progressistas de esquerda, socialistas e defensores do New Deal. Não! Não eram, não. Não. Eram pessoas extremamente racionárias, tá? E no Brasil não era diferente, não. No Brasil a gente tem as figuras do Nina Rodrigues do Oliveira Viana. Naquele período... Desculpa, você tá corretíssimo. Naquele período, apenas comunistas e outros marxistas eram igualitários por razões ideológicas. Mas os comunistas foram capazes de usar sua extensa máquina ideológica e de propaganda durante aquela época para, de alguma forma, vincular a perseguição nazista aos judeus ao racismo. De alguma forma, Ian. Os comunistas vincularam. Irmão, não é possível esse texto ser real, velho. Alguém comprou esse domínio e forjou esse texto pra parecer real. Eu tô me recusando a acreditar que isso aqui é real. E as doutrinas de superioridade e inferioridade raciais. Não é que o nazismo defendia isso abertamente, não. Foram os comunistas que usaram a extensa máquina ideológica e de propaganda pra vincular o nazismo, à superioridade racial e ao racismo. E, gente, onde isso aqui parece que tá querendo chegar? Estão vinculando a perseguição aos judeus à superioridade e inferioridade racial. Então, como se justifica a perseguição aos judeus, segundo Rothbard?
Aí é que a resposta que eu acho que eu não quero saber. Dessa forma, os comunistas foram capazes de intimidar ou converter todos os tipos de progressistas e esquerdistas, incluindo aqueles ex-trotskistas e progressistas, que muito mais tarde se tornariam neoconservadores. Desculpa, enfim. É o Ralph que tá falando, não sou eu. Não somos nós. Não somos nós. Assim, porra, de novo, né? Que isso, hein, cara? Que isso, hein, cara? Imagina, tem gente até com quadro da véia do totalitarismo. João. Corta pro Reinaldo Azevedo falando assim, não, porque eu era trotskista antes. Aí o Lula falando, não, todo trotskista virou liberal. Ai, gente. Enfim, não fomos nós que dissemos, não. né, Ian? Foi o Rothbard. Foi a voz da razão aqui. Reclamem com o Rothbard. Isso intimidou os conservadores, que eram os menos receptivos à influência marxista, mas que, por sua vez, foram intimidados à submissão ao serem grosseiramente difamados como hitleristas por qualquer expressão de visões racialistas. Quando eles eram nazistas, as pessoas chamavam eles de nazistas. Onde já se viu? Aí veio a explicação que eu não queria, meu Deus. Na verdade, no entanto, deve ficar claro que Hitler, tá escrito errado aqui, né? Virou Hitler. Virou Hitler. E os nazistas não perseguiram os judeus porque acreditavam que os judeus eram inferiores em inteligência. Gente, tem vasta literatura comprovando, tá? Assim, mas... Meu Deus. E quanto aos negros, haviam muito poucos negros residindo na Europa para os nazistas se preocuparem com isso. African Corps, meus amigos. Quanto mais persegui-los. Porque o nazismo se restringiu à Europa, né, tio? Ah, com certeza. E o fascismo se restringiu à Europa, né? E... né, não é como se houvesse... literatura veiculada no mundo inteiro contra os judeus há séculos, né? Sim, sim. Desde Protocolos dos Sábios de Sião. Desde o século XVIII, na real, tem. Né? Leiam Sartre, jovens. Sim. Onde o racismo pré-Segunda Guerra era politicamente relevante era, por exemplo, nas políticas de corte de imigração nos Estados Unidos e na esterilização de mães que estavam em programas de bem-estar social, como parte de vários programas de bem-estar do Estado. Ambas as políticas, no entanto, poderiam ser e foram apoiadas por outros motivos que não os racialistas. Meu Deus, meu amigo. Tem uma outra coisa. Ele fala judeus e negros, porque foram os únicos dois grupos perseguidos pelos nazistas, né? Eu ia falar do Porajmos agora. Eu falo de grupos étnicos, não tô falando só de outros grupos, por exemplo, comunistas, né? Sabe, assim, os comunistas, qualquer um do espectro LGBTQIA+, em qualquer uma das suas manifestações, né? Gente, vamos só lembrar o que aconteceu com o povo Roma, né? Sim. O massacre do povo Roma é muito apagado, Que é super apagado, gente. Sim. O Porajmos foi um holocausto gigantesco. Na Itália, se tinha mais de 150 campos de concentração só de ciganos, cara. As pessoas esquecem disso. Toda cidadezinha da Itália, cidadezinha mesmo, comuna pequena, de 3 mil pessoas, qualquer pessoa portadora de qualquer... autista, qualquer tipo de deficiência também. Pessoa com deficiências. As pessoas com deficiência foram as primeiras a serem assassinadas por uma iniciativa do Estado. Foram as primeiras a serem levadas e usadas uma espécie de proto-câmara de gás. Porque os nazistas chamavam as pessoas com deficiência de comedores inúteis. E como eles tinham a perspectiva de melhoria racial, eles acreditavam que eliminando todas as pessoas com deficiência da sociedade, eles melhorariam a raça da sociedade. Inclusive, o departamento de eugenia do Estado alemão nazista tem uma declaração do seu cientista principal que ele fala que ficou difícil de perseguir o povo Roma porque eles eram os indo-europeus autênticos, eles eram árias, né? O povo Roma é verdade, eles são árias, né? É um povo ariano.
Então o que eles falaram? Eles falaram que eles eram no começo um povo ária, mas eles degeneraram pela miscigenação. A desculpa pro Porajmós na Alemanha foi a degeneração por miscigenação de um povo originariamente ária. E existe uma justificativa semelhante a também as perseguições aos judeus, que é que o povo Roma não tem nação. Sim. Eles são um povo nômade que não é fiel a nenhum tipo de sentimento nacional. E isso era um entrave para a construção de um sentimento nacional que é tão fundamental para o fascismo e para o nazismo. No caso dos judeus é a mesma coisa. De que os judeus são fiéis. Essa é a leitura deles, tá? Tô falando que é a maneira como eles justificavam esse tipo de eliminação étnica. Que os judeus são um povo que é fiel a si próprio e não a nenhuma nação. No caso do povo Roma é a mesma coisa. Sem contar, tio, que a invasão da Europa do Leste até chegar na Rússia também tinha uma forte veia racializante. Porque eles também compreendiam os eslavos como uma raça que não merecia estar ocupando um território tão vasto. Isso já tá no Mein Kampf. Isso, eles compreendiam os eslavos como uma raça inferior que só serviria para duas coisas: para ser escravizado e trabalhar para a raça ariana, ou para ser eliminado. Sim, sim. É ser escravizado até ser eliminado. Era escravização para produtividade até que se conseguisse substituí-los e chegar na eliminação final. Sim, sim. E ainda tem racismo contra os romas na Europa, justamente muitas vezes nessa leitura de falta de fidelidade à nação e à pátria. Quando os movimentos chauvinistas começam a crescer, isso volta com toda a força, sabe? Claro que nunca desaparece porque isso tá vinculado com o capitalismo sempre. Mas é uma das coisas que se fala pouco a respeito do massacre constante do povo Roma. E que rola perseguição e racismo no Brasil também. Sim. Caso vocês não saibam. Durante os últimos 60 anos, a pesquisa racial ou a expressão de pontos de vista por intelectuais foi expressão de pontos de vista, tá? Bom, é só um ponto de vista que eu acho que pessoas de determinadas raças são inferiores, né? É só um ponto de vista. Ponto de vista inofensivo, né? Foi marginalizada e quase literalmente levada à clandestinidade por pressão vinda de cima e de baixo. Que bom. Mas em outubro de 94, com incrível velocidade, toda a cultura deu um giro de 180 graus. Após a publicação pelo respeitado establishment, The Free Press... Ele citou o texto. The Bell Curve. Ele citou o texto, tio. Tava demorando, você não achou não? Que tava demorando? De Richard Herrnstein e Charles Murray, expressando em detalhes acadêmicos massivamente estupefatos o que todos sempre souberam, mas não ousaram expressar sobre raça, inteligência e hereditariedade, a barragem de repente estourou. Não que todas as críticas fossem favoráveis, que bom, né? De jeito nenhum. Mas o ponto crucial é que o apagão de repente entrou em colapso. O livro de Herrnstein Murray, já que Herrnstein morreu antes da publicação, agora é para todos os fins de publicidade o livro de Murray, é notavelmente em toda parte atacado na Newsweek, bem como na previsível New Republic, tratado como fenômeno cultural do ano. Não só isso, os ataques podem ser amargos, mas não são as tradicionais difamações irracionais. Ninguém rejeitou o livro como racista, fascista, neonazista e todo o resto. Eu não conheço esse livro, tio. Você sabe do que ele tá falando? O The Bell Curve, cara? Não, Bell Curve sim. É esse livro que ele tá falando? O livro de Murray? Tá falando do Bell Curve. O livro do Murray que ele tá falando é o The Bell Curve, cara. Eu achei que era outro livro. Você já leu o Bell Curve? Não, eu nunca cheguei a ler ele tudo, cara. Eu li artigo falando sobre o Bell Curve, cara. Uhum. Tá. E... meu Deus, né? Sim. O Bell Curve, gente, pra quem não sabe, é basicamente uma defesa do racismo estrutural nos Estados Unidos, tá? É isso que o Bell Curve vai falar. Bem, sim, que é Bell Curve porque é um gráfico de QI, é um negócio assim, né? Porque assim, é o gráfico da curva do sino, que o gráfico faz tipo uma curva do sino. Tanto que a capa dele é famosa, a capinha amarela. É muito evocado até hoje, tá? Isso aqui não é um negócio do passado, não. É isso aqui? Tá. Se você pegar o livro, cara, a capa do livro é o... Não, eu tô tentando achar algum gráfico que fale a tese do livro. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Pra falar pra galera. Porque ele vai falar sobre o Bell Curve, então. Ah, tá. Ele tá falando. Eu procurei, ele tá falando de gráficos que tem em formato de sino e não do livro The Bell Curve, sabe? Ah, tá. Por isso que eu tava confuso aqui. Não. Ele tá falando do livro Bell Curve. O que ele tá falando no livro, né? O livro, basicamente, cara, é o Minority Report. Tá? O livro vai falar que, dependendo que existe tanto a influência, né, dos fatores herdados como dos fatores do meio, mas que os fatores herdados ligados aos fatores do meio são melhores para entender do que qualquer status socioeconômico. O que ele está falando? Que algumas raças e algumas levam o fato da pessoa pertencer a uma raça ou a certa miscigenação de raça vai levar a uma propensão maior a não ter dinheiro e cometer crimes. Sim, e que é um negócio meio frenologia 2, assim. Só que o grande problema é qual é o critério que ele usa? QI. E o problema é que QI é um critério horroroso. O livro tem 900 páginas. Eu perguntei se você leu. Porra, nem li, nem lerei pra caralho, assim, né? Não, eu não li. Eu li as críticas que foram feitas a partir de quem leu, entendeu? Sim. Porque... E assim, cara, o pessoal todo que critica vai falar que além, né, do fato de QI ser muito mal mesurado, né, ele chega em milhões de conclusões falsas a partir dele presumir que a inteligência pode ser resumida num número, né, e que a inteligência pode ser capaz de ranquear as pessoas numa ordem linear. Né? E que também que a inteligência seja totalmente baseada geneticamente. Sim. E que a inteligência seja imutável. Tá? Porque assim, se você pegar um cara que não teve nenhum tipo de aporte do que nós entendemos por uma educação padronizada, e se aplicar um teste de inteligência, um teste de QI padrão nele, e depois você pôr esse cara para estudar 10 anos e aplicar outro teste de QI nele, vai ser diferente. Uhum. E aí você vai falar o que com isso? Entendeu? Só que os caras que escreveram o Bell Curve, eles estão jogando tudo pro fator inato. Pra quê? Pra tentar comprovar que tudo sempre continuará assim, porque existe uma elite, porém de QI. Não é mais uma elite racial, é uma elite QI. Ela só tende a ser a mesma elite racial de antes. Sim. O racismo veio primeiro, a teoria veio depois, tá? Quem tá falando aí no chat de raça, a gente tá usando a palavra raça aqui porque o texto tá usando. Obviamente que a gente não acha que raça existe. A raça é uma construção sociopolítica que demorou séculos pra ser construído. Inclusive, sabe qual é uma das coisas que faz com que o conceito de raça fique muito explicitamente demonstrado como falso? O Brasil. Gente... Na questão das cotas raciais, como é que você comprova que você está apto que você se adequa ao critério? Autodeclaração. Por quê? Porque não existe um critério objetivo. O critério é social. Eu vi um relato de um cara brasileiro que foi pra África do Sul na época do Apartheid. E na época do Apartheid tinha metrôs, tinha trens separados por raça, né? E ele falou, eu não sabia em qual entrar. Se eu entrasse no de negros, falavam que eu era branco. Se eu entrasse no de brancos, falavam que eu era negro. Então, isso faz o conceito de raça ficar desvelado como sendo algo completamente artificial. Inclusive, tem uma pesquisa interessante no Brasil, cara, que eu vou tentar achar ela, que é assim, eles pegam pessoas, eles pegam a tabela da Pantene, né, de tons, de cor, pegam uma pessoa que tem um fenótipo asiático, um fenótipo branco, um fenótipo que no Brasil pode ser ou não considerado negro e pergunta para as pessoas qual é a raça de cada uma dessas pessoas. E aí a resposta é uma loucura. Sim. Porque cada um bate um olho e fala uma coisa. Sim. Raça é um conceito que é historicamente construído. E que no caso das Américas, foi construído em cima da escravidão, gente. Essas coisas são indissociáveis. Então, a gente está usando o conceito aqui porque eles estão usando justamente para demonstrar como isso aqui é uma balela, tá? Há muitos aspectos incompreensíveis na descoberta de Ernst Murray.
The Bell Curve está se tornando um best-seller, certamente por um trabalho de não-ficção sobre um assunto sério, e, no entanto, não é um livro que mais do que um punhado de estudiosos vá realmente ler. Quantas vezes vemos um trabalho de 900 páginas, cheio de estatísticas chatas e jargões de ciências sociais, tornar-se um livro de mesa de centro? O tipo de livro que você simplesmente tem que expor para mostrar que está atualizado. Ele tá surpreendentemente correto nesse parágrafo, assim, né? Um best-seller por quê? Porque a sociedade estadunidense é profundamente racista. Sim. É isso. As pessoas não vão ler o livro. Não que isso melhore alguma coisa, mas enfim. Talvez a resposta cultural mais incompreensível, que mais precisa de explicação, foi a da Rainha do Meio-Campo, o jornal que define a linha dizendo a intelectuais, pessoas da mídia, jornalistas, think tankers, etc., o que pensar. A augusta New York Times Sunday Book Review. Na verdade, podemos, para variar, apontar a revolução cultural e social na questão racial em uma data precisa. 16 de outubro de 94. A data em que o augusto establishment do New York Times ostensivamente jogou a toalha. Pois o Sunday Book Review dedicou a capa e 3 páginas inteiras a uma resenha de sucesso de 3 livros racistas recentes. Uma resenha que não apenas não se envolveu nas atuais difamações marxoides, mas foi objetiva, respeitosa e realmente favorável. Temos que perceber, em primeiro lugar, que tal extensão para uma revisão no Sunday Times é sem precedentes. Os autores venderiam a própria mãe pela publicidade de ter parte de uma página na review, quanto mais para ter 3 páginas inteiras. Em segundo lugar, em vez da prática usual do Times de entregar livros desse tipo para os marxistas de Harvard, o paleontólogo Stephen Jay Gould e o biólogo Richard Lewontin, ou alguém de sua laia, a resenha é do repórter científico do New York Times Malcolm Brown, que trata essas obras da mesma forma que livros semelhantes deveriam ser tratados nas últimas 6 décadas. Ou seja, em vez de entregar para uma pessoa da área, entregaram para um repórter. Não, e outra coisa, o que ele tá chamando de revolução aqui, ó, revolução cultural e social na questão racial, é o retorno de livros abertamente racistas circularem à luz do dia com resenhas favoráveis de jornais grandes. É isso que ele tá chamando de revolução. Harvard marxista, tá? Harvard. Sim, de marxoide, né? Marxoide. Que é uma verdadeira máquina de propaganda anticomunista, ele tá chamando de marxoide, mas beleza. Não só isso. O livro de Bernstein Murray quase afoga seu assunto em estatísticas e qualificações. Ou seja, ele esconde as suas mentiras com muitos dados para ver se passa. E tenta minimizar toda a questão racial, dedicando a maior parte do seu espaço a diferenças hereditárias entre indivíduos dentro de cada grupo étnico ou racial. Verdadeiramente incrível é o tratamento que Brown dá ao trabalho muito mais duro, mais ideologicamente explosivo. Se o Rothbard está chamando de ideologicamente explosivo, a gente imagina. Embora também estritamente científico, duvido, do professor Philip Rushton, Race, Evolution and Behavior, publicado pela respeitada e corajosa Transaction Publishers, afiliada à Rutgers University. A Transaction tem sido por décadas uma das poucas editoras nos Estados Unidos genuinamente dedicada à liberdade de pesquisa intelectual. A gente já sabe que isso é sinônimo do quê, né? E a liberdade de expressão acadêmica. Eu não consigo nem imaginar o que vai ser esse catálogo. A terceira obra é o livro descaradamente conservador libertário do professor do Smith College, Seymour Itzkoff, The Decline of Intelligence in America. Não apenas todos esses livros são tratados com sobriedade favoravelmente por Brown, mas ele também aponta a vergonha da supressão de tais visões e pesquisas por décadas. Assim, Brown escreve que a articulação de questões relacionadas à inteligência e etnicidade do grupo não está na moda nem é segura nas últimas 3 décadas, mas que esses livros valem a pena estudar e meditar. Pois Brown concorda com esses estudiosos que chegou a hora de entender a urtiga da heresia política, descartar os mitos sociais e enfrentar as evidências estatísticas. Ele simplesmente virou e falou assim: "Es seid verrache." Então, só uma coisa, a gente não tá traduzindo as coisas em inglês. Então, o nome do livro é O Declínio da Inteligência na América, aqui.
Vocês falaram E o fala outro português. É raça, evolução e comportamento. E comportamento. Fala português. E, né, assim, a gente viu que tempo que está chegando para o Brown, né? E Brown conclui o que para o Times é uma crítica massiva que o apelo mais insistente dos 4 autores é pela liberdade de debate e pelo fim da mortalha de censura imposta a cientistas e acadêmicos por grupos de pressão e uma sociedade acomodada. Gente, 94 menos 30 é 64, tá? Ele tá falando literalmente dos últimos 30 anos, ele tá falando desde que o momento em que proibimos a segregação racial. 64 é o ano que a segregação racial foi formalmente abolida nos Estados Unidos. Tá, então o cara tá falando nos últimos 30 anos, ele tá falando desde que Martin Luther King conseguiu o que queria, nós não podemos mais ser racistas nos livros. E que foi assassinado por conta disso, diga-se de passagem. Um pequeno detalhe, Malcolm também, Sim. né? E Mumia, e todos os Panteras Negras, né? E o pessoal do Yellow Peril, né? E o pessoal do Young Lords, e todos os porto-riquenhos, e enfim, né? Terra da Liberdade. Ele então observa que Bernstein e Murray escrevem que nos últimos 30 anos... Por que eles estão falando de 30 anos? É um né, número... gente? Escolhi, joguei 30. O conceito de inteligência tem sido um pária no mundo das ideias. E acrescenta, chegou a hora de reabilitar o discurso racional sobre o assunto. A última frase de Brown: é difícil imaginar uma sociedade democrática fazendo o contrário. Sabe a democracia americana pelo direito da Ku Klux Klan marchar na rua? E o direito de de ter minstrel shows, né? Como a gente falou. Ai. Vamos quá? continuar essa. Por quá? Por quê? Por quá será? Então, como explicamos esse fenômeno? Como explicamos o fato de que a conversa franca sobre raça, inteligência e hereditariedade passou, em uma semana, de tabu a quase banal? O que diabos aconteceu? Em primeiro lugar, aqueles que acreditam na teoria acidental da história têm seu trabalho muito dificultado. Ninguém pode me convencer de que, sobre um assunto de tamanha delicadeza e magnitude, que essa tremenda mudança de opinião tenha sido puramente uma questão de moda intelectual, de combustão espontânea ou de súbita consideração e profunda convicção. Nenhum tópico pode passar de um status vergonhosamente nazista para um status respeitável e até científico da noite para o dia por súbita aclamação. A surpresa aqui, para repetir, não é simplesmente a revisão favorável e longa no Times, mas que os críticos de repente mudaram de apagão, de novo cachorro, e difamação a mera hostilidade e publicidade generalizada. A mera hostilidade, ou seja, as pessoas se revoltando contra a normalização do anormal. Sim. Certamente, nesse caso em particular, a visão paranoica e improvável de que algumas figuras poderosas do establishment apertaram algum botão é uma explicação muito mais plausível. A ciência vai acabar. Então, por que essa incrível reviravolta ocorreu? Em primeiro lugar, há o ponto importante de que, louvado seja o Senhor, a ciência e a verdade, embora muito atrasadas e adiadas, acabarão por vencer. Caralho, que nojo, velho. A longo prazo, a verdade não pode ser suprimida. A verdade que era divulgada pelos cientistas racialistas entre 90 da década passada e 30 do século 20. E na Europa durante o período de 30 e 40, tá? E não sou eu que tô falando desses períodos, não. Esses são os períodos que o Rothbard que ele tá cita citando. no texto. Sim, ele citou a década de 30 e de 40. E inclusive falando que isso circulava nessa época de 30 e 40 e que isso não foi o motivador do Holocausto. Ou seja, nós termos o mesmo ponto de vista deles não causará um segundo Holocausto. Confia. Nas últimas décadas, houve uma explosão de pesquisas genéticas e de inteligência aqui na Europa, apesar da atmosfera variando da supressão sutil a brutal. Apesar da falta de financiamento de pesquisa do governo ou de fundações do establishment, Você tá reclamando que o governo não tá financiando pesquisa, Rothbard? Eu não entendi também. Eu não entendi esse libertário aí que quer mamata. Apesar dos ataques acadêmicos aos estudiosos e de estudantes e arruaceiros da comunidade impedindo esses pesquisadores de lecionar ou ensinar, tem havido um acúmulo esmagador de dados científicos confirmando repetidamente o que todos sabem de seus próprios estudos e das observações dos outros. Ô bicho,
Gente, nada disso aqui é aceitável, tá? Falar que existe vários dados científicos provando que existe uma hierarquia de inteligência nas raças, isso é nazi se eu já vi uma coisa nazi na minha vida, tá? Agora, olha, esse parágrafo conta um pouco pra gente uma história legal, olha isso. Dos dois autores de The Bell Curve, Charles Murray é o mais conhecido nos círculos conservadores como um pesquisador neoconservador libertário de esquerda. Neoconservador libertário de esquerda. O cara liquidificador de ideologia, né? Cujas estatísticas elaboradas confirmaram o que todos já sabiam, que o estado do bem-estar social prejudica em vez de beneficiar seus supostos beneficiários e só agrava o problema. Então, o que há mais de novo, Charlie? Mas a verdadeira estrela da dupla é o falecido professor de Harvard, Richard Herrnstein. Um psicólogo de Harvard que não era nada conservador, mas sim um antiquado progressista de esquerda. Ou seja, um dos raros progressistas ainda dedicados à genuína liberdade de investigação e à busca da verdade científica. Quando, 2 décadas atrás, Herrnstein, de sobrenome, né, alemão, se interessou por inteligência e hereditariedade e antes mesmo de se aventurar na problemática área da raça, de repente ele viu suas aulas e palestras invadidas e ele mesmo ser agredido fisicamente pela comunidade estudantil esquerdista. Peraí. Eu não abri meus áudios. Eu só queria soltar uma salva de palmas aqui pros estudantes, né? Que entraram na sala de aula do professor racista e enfim, né? Nunca estiveram mais certos. Uhum. Recusando-se a ser intimidado, Herrnstein persistiu, independentemente das ameaças ou da crescente tempestade do politicamente correto. Outros cientistas aqui no exterior, incluindo especialistas em inteligências como o professor de Belfast Richard Lynn, confirmaram essas doutrinas repetidamente. Philip Rushton, um heróico professor na Universidade de Western Ontário, literalmente não conseguiu ministrar nenhuma de suas aulas pessoalmente, devido à contínua perturbação de arruaceiros. Que bom. A categoria arruaceiro não é, apesar das implicações da mídia norte-americana, confinada aos seguidores do general Cedras no Haiti. Felizmente, as autoridades de Western Ontario University apoiaram a independência acadêmica de Rushton ao máximo e ele tem permissão para ter suas palestras exibidas em videoaulas. O cara é tão racista... Ele não pode estar em loco, né? Senão ele apanha. Porque se ele for fisicamente, ele apanha. À luz dessa explosão de pesquisas, tem sido cada vez mais difícil para a esquerda marxoide manter sua postura igualitária que cheira cada vez mais ao absurdo lisencoísmo ambientalista da vergonhosa era da genética soviética. Eu posso falar um pouco de Lisenko aqui? Uma coisa mais irônica sobre o Lisenko é que quanto mais se pesquisa hoje em dia, mais o Lisenko deixa de estar errado e passa a estar certo. O Lisenko é um geneticista, acho que eu posso falar geneticista já, né? Pode. Soviético, que ainda é palco de muita controvérsia por ter, segundo o que conta, né, quem se opõe à figura dele, insistido numa teoria furada que teve consequências graves, né? Só que, aparentemente, a teoria do Lisenko é menos furada do que ela aparentava aos estudos posteriores com os estudos atuais, né? E as condições que geraram os problemas eram condições ambientais que o pessoal não sabia na época. Uhum. Então, aparentemente, né, teve essa confluência de fatores. Mas a leitura... Apesar disso, o Lisenko ele ainda é muito polêmico no campo, tá? O que eu só ia falar tio, lembra do debate da Renata Barreto com Elias? Que ela fala, o Mao Zedong era um louco que era anti-ciência e ele quis fazer plantar não sei o que de tal jeito porque ele era louco anti-ciência. O Lisenko é muito usado como o exemplo soviético disso. Sim. Que era uma teoria furada e por conta do stalinismo totalitário foi se aplicado à força mesmo estando errado, porque o Estado que se dizia racional é irracional, essa é a tese. E não é à toa que isso acontece de novo, porque isso é imbuído de propaganda, o debate se esvazia muito rápido.
Como resultado, a esquerda acadêmica recorreu a duas táticas para combater a ameaça da desigualdade. Uma é a admissão franca, embora verdadeiramente horripilante, de que, mesmo que a ciência racialista seja verdadeira, ela deve ser suprimida, porque suas conclusões sociais e políticas são imorais. Uma posição tão franca de que a verdade deve ser suprimida por suas supostas considerações sociais ou políticas é uma verdadeira traição dos intelectuais. Peraí, tio, abre aspas pra ninguém, né? Abre aspas pra ninguém. Abre aspas. Mesmo que a ciência racialista seja verdadeira, ela deve ser suprimida. Disse quem? Ninguém, não tem citação. Disse ninguém nunca. Disse ninguém nunca, total, porque não é verdadeira, ninguém vai falar isso. A traição dos intelectuais. É uma posição que deve ser condenada com toda severidade. Só falta ela acontecer. E é o caso de soar o alarme em qualquer tipo de discurso público, pois como pode um mentiroso autoproclamado e supressor da verdade ser levado a sério novamente? Ou seja, ele está criando uma teoria de um pseudo-esquerdista que ele inventou na cabeça dele para combater aquilo que nunca aconteceu. Tá? Ele tá combatendo um moinho de vento virtual. É o olavismo, né? Você cria o espantalho e gasta parágrafos batendo no que você criou, né? A segunda posição de recurso foi uma tática que funcionou por muito tempo. Seu sucesso nega a posição de Hayek de que a única maneira segura de inverter a cultura é primeiro converter os principais filósofos e cientistas, que por sua vez convencem outros acadêmicos, que por sua vez convencem jornalistas e pessoas da mídia, que por sua vez mudam o curso da opinião pública. Só que é idealismo puro, velho. Sim. Além da lentidão desse processo, pode levar séculos. Não é que não deu certo, é que leva séculos. Não, é muito lento, né? Isso aqui, na minha cabeça as coisas funcionam, né? Pô, se você convencer, não parece isso? Se eu convencer o cientista, ele vai convencer o filósofo, e o filósofo vai convencer o acadêmico, e o acadêmico vai convencer o jornalista, e porra, aí mudou, né? Na minha cabeça as coisas funcionam muito bem. E não é porque deu errado, é porque isso leva séculos. Sim. É porque está dando certo durante a eternidade. Sim, sim. Tá quase começando a dar certo. Isso. Vimos com muita frequência que ele entra em curto-circuito sempre que a ciência ou outro conhecimento entra em uma área de discussão. Talvez funcionasse nos velhos tempos. Não sabemos, ninguém nunca fez, mas não podemos falar que tá errado porque também ninguém nunca fez. Quando os jornalistas tentavam ser objetivos em busca da verdade. Sim, no velho tempo os jornalistas tentavam ser objetivos em busca da verdade. Áureos tempos, né, do jornalismo verdadeiro. Sim. E se contentavam em provar e relatar a opinião pública oficial em qualquer ciência ou disciplina que estivessem cobrindo. Deve ser por isso que fecharam a Rheinische Zeitung, né? Sim. Fecharam a Gazeta Renana Fecharam a Gazeta Renana porque o pessoal buscava muito a verdade. Rheinische Zeitung era o primeiro jornal que o Marx trabalhou. E o jornal foi fechado e ele foi expulso da Prússia por causa do jornal. E ele foi expulso de outros jornais, tá? Ele também foi expulso dos Anais Franco-Alemães. E o jornal foi fechado, só tem um volume, que é muito bom, diga-se de passagem. Mas aí o Marx foi expulso da França por causa dos Anais Franco-Alemães, enfim. Anais Franco-Alemães. E aí ele volta para a Alemanha, ele funda a Neue Rheinische Zeitung, a nova Gazeta Renana, que também é fechada. Sim. Então, áureos tempos do jornalismo livre, né? Áureos tempos do jornalismo livre. Como jornalistas responsáveis, eles colocavam de lado suas opiniões pessoais a serviço de sua profissão outrora honrosa. Puta que pariu, Marquinho. Meu Deus do céu, cara. Mas nos últimos tempos, como todos sabemos, jornalistas e pessoas da mídia geralmente não se tornaram repórteres objetivos, mas missionários fanáticos com sua própria agenda ideológica de lavagem cerebral. Olha o marxismo cultural aí. É a agenda, né? Vimos esse processo nos vários pesticidas e outros temores ambientalistas das últimas décadas. Não, isso nem era o tema, velho. Isso nem era o tema, você conseguiu meter. Mas ele aproveitou para defender o uso livre de pesticidas aqui. Cara, como eu queria dar um copão, né, pra esses caras, tá aqui, ó. Fomos direto lá na fábrica da Bayer, pegamos o pesticida mais top deles, tá aqui um copão, pode beber. Tu acha bom? Vira aí então, né? Ai, ai. A maioria dos cientistas não acreditavam que a alar em maçãs fosse uma grande ameaça de câncer. É uma ameaça muito menor, ironicamente, do que as próprias maçãs naturais. Não! A maioria dos cientistas não acredita que o aquecimento global... Aí, ó. Batemos. Já tenha sido estabelecido. Muito menos se preocupa com sprays de cabelo ou ar-condicionado se tem uma contribuição revelada. O cara, ele não dá uma dentro, velho. Ele resolveu, ele falou assim, eu vou fazer um texto racista, aproveita aí pra meter um negacionismo ambiental também, aí também uma defesa de uso irrestrito de CFC, né, que era a substância que era prejudicial, né? Fluorcarbonetos.
Cara, e assim, você pensar que ele escreveu esse texto ali no final da década de 90 e de lá pra cá ele tá com 100% de 0% de aproveitamento. É erro crítico, né? É erro crítico. Ele conseguiu errar absolutamente tudo. O pessoal da mídia, sabendo disso, simplesmente distorce o processo. Sempre recorrendo a citações do pequeno punhado de propagandistas científicos que são esquerdistas, com sua agenda ambientalista fanática. Modo Cátia Abreu aqui. Ele entrou full modo Cátia Abreu aqui. Cara, a gente vê que no dia que o Rothbard morreu, ele olhou pro corpo do Kogos e falou, vou entrar. O mesmo tem sido verdade no caso de raça e inteligência. Ai, meu Deus. Gente, só pega esse parágrafo. CFC não dá problema, pesticida não dá problema, os cientistas estão todos errados. E o mesmo é verdade sobre raça e inteligência. A credibilidade está lá no alto, né? Ou seja, ele platinou esse speedrun de falar merda, né? Alguém poderia pensar pela quantidade de suas citações que os únicos biólogos, geneticistas ou especialistas em inteligência desse enorme país eram os marxoides de Harvard, Gold Lewontin, ocasionalmente apoiados por seu colega de esquerda, Leon Camin. Certamente nunca iriam saber que a maior parte de seus colegas difere totalmente de sua posição profissional igualitária. Gente, se eles diferissem totalmente, a gente teria várias revistas trazendo os papers que seriam vistos pelos seus colegas, né, num duplo cego, que trariam isso como uma verdade científica. Isso não acontece em lugar nenhum. Nunca. Então, meio que eles estavam certos, os esquerdistas, entre muitas aspas. Ao contrário de muitas outras áreas, não há nenhuma tentativa da mídia de equilíbrio nesses campos. Não, imagina. A mídia! Pode-se desculpar esse viés com uma busca típica da mídia por uma frase de efeito enérgica, por uma citação rápida e dramática, enquanto cientistas tendem a falar em tons medidos e qualificados. Mas essa defesa seria uma desculpa, já que a mídia poderia pelo menos nos informar que a maioria dos cientistas discordava. Quando, gente? Quando? Ué, a mídia não tem liberdade pra fazer o que quiser? A mídia é privada, pô. E outra coisa, em que momento a esmagadora maioria dos cientistas, dos geneticistas estadunidenses foi pró-racismo, pró-racialismo? Lembrando que ele citou poucos autores até agora. Né? Ele tá falando de 3 caras. E eles poderiam buscar algumas contracitações de pessoas como Rushton, que é um dos 3 caras que ele já citou, sim, e tratá-las com a mesma diferença que tratam os marxistas de Harvard. Marxistas de Harvard é de fuder, gente. De verdade, Harvard é uma verdadeira máquina de propaganda anticomunista. Produziu livro atrás de livro atrás de livro que viraram um cânone a respeito da sovietologia, por exemplo. Pra vocês terem uma ideia de como eles são marxistas. Velho... De qualquer forma, podemos dizer que em meados de outubro a barragem estourou. Os caras trabalham no wishful thinking, né, cara? E o acúmulo de dados e pesquisas científicas simplesmente se tornou demais para Gold, Lewontin e companhia bloquear. Muito dado, né? Muita ciência. A ciência venceu. Certamente, essa tensão acumulada entre a verdade científica e a propaganda dominante é parte da explicação do que aconteceu. Mas o problema é que é apenas uma explicação de longo prazo. Ainda temos o quebra-cabeça, porque o avanço ocorreu agora em outubro de 94. Cara, o Rothbard tava com esse jornal colado, com 6 cigarros, um em cada 2 par de dedo, com várias cordas amarrando foto de geneticista americano, um chapéu de alumínio enquanto ele escrevia esse texto, cara. Por quê? Por que aconteceu em 94? O quê? Por quê? E por que se concentra no livro de Ernestine Murray? Todas as estatísticas chatas, claro, mas por exemplo, olha o exemplo, Ian. Décadas atrás, o livro de Audrey Shuey, The Testing of Negro Intelligence, publicado por uma pequena editora universitária do Sul, foi igualmente impressionante em suas estatísticas. Gente, número diz qualquer coisa, tá? E, no entanto, afundou sem deixar vestígios. Por que será? Eu tava procurando sobre esse livro aqui. Publicado em 66. Não tem artigo no Wikipedia sobre. Tá. 300 referências que apareceram entre 1913 e 1957.
parte da resposta acredita é precisamente que Audrey Hsu não era uma neoconservadora amada por think tanks conservadores e de livre mercado, e ela não era professora de Harvard. Com muita frequência, a chave para o sucesso público e acadêmico não é o que você está dizendo, mas quem você é e o que você está apoiando. Justificando a elite. Passemos então a uma hipótese ousada, embora persuasiva. Os poderosos neoconservadores, apesar da pequenez do seu número, têm um controle de ferro sobre a grande parte da opinião política pública. Por meio de sua série de colunistas sindicalizados, seu controle de numerosos think tanks... Aí, ó o chapéu de alumínio. Oficialmente conservadores e libertários de esquerda sediados em Washington, financiado por ricas fundações neoconservadoras, bem como seu domínio de influentes revistas e órgãos de opinião encabeçados pela página editorial do Wall Street Journal. A culpa é do Wall Street Journal de esquerda. E da Harvard de esquerda, as duas juntas, né? A Harvard de esquerda e o Wall Street Journal de esquerda conseguem fazer... Controlam a mídia. Revistas científicas que ninguém lê a não ser os próprios cientistas acabem tendo um conceito sobre o que é ciência. Sim. Tá? Essa é a tese do cara. Vamos supor, e tem havido crescentes indícios disso nos últimos anos, ele não vai dar nenhum, que os neocons decidiram abandonar seu apoio de longa data ao movimento negro. Mas isso não explica a reviravolta do New York Times, que deixou de ser neoconservador, desde a saída de Rosenthal, John Corey e Hilton Kramer, e agora é a voz do progressismo de esquerda nos Estados Unidos. O New York Times é a voz do progressismo de esquerda, seguido de perto pelo Washington Post. É o equivalente da Folha de São Paulo, é o veículo da esquerda, seguido de perto pelo Estadão? É isso. E em terceiro lugar, a Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, em terceiro, lá na esquerda. Ia me dar 2 segundos que tocou o interfone aqui, deixa eu só... Vai lá, tio, vai lá. E aí, chat, tá foda? Tá quase acabando o texto. É o Luigi, né? Tá foda. Eu vou deixar a imagem melhor aqui, ó. Deixa eu mexer aqui. A imagem vai ficar boa, vocês vão gostar. Enquanto o tio não vem, eu vou deixar assim. Assim tá bom. Construindo meu chapéu de alumínio nesse momento, pra não deixar entrar os raios das antenas HAARP, né? O que vocês leem é tão ruim que eu me pergunto se tem outro. Sempre tem um pior, e eu tô aprendendo isso com o conhecimento de coisas ruins do tio. Rothbard foi o primeiro homem a usar o ChatGPT pra produzir textos. Cara, eu vou fazer o experimento de ChatGPT e escrever um texto do Murray Rothbard, sabe? Tem algum teórico liberal recente que não seja uma piada? Teórico liberal recente? É que liberal e libertário são coisas diferentes, né? E a palavra liberal é vista de maneira ambígua. Então, é frequente vocês verem marxistas chamando de liberal todos que não são radicais, né? Liberal ser em oposição a radical. Então, de uma certa forma, sim, existem teóricos liberais bons. Agora, se a gente for falar de liberal no sentido de pessoa que defende o liberalismo econômico, uma piada pra gente sempre vai ser, né? Agora, respeitado na academia é outra coisa. Por exemplo, a gente pode chamar o Thomas Piketty de um autor liberal. Ele não tem nada de anticapitalista, ele não tem nada de radical. E ele é um autor extremamente respeitado. Agora, libertário não. Libertarianismo de direita é uma completa piada que não é levado a sério pra absolutamente ninguém. Isso vocês podem ter certeza. E que é algo que tá sendo forçado na academia agora por conta de um grupelho aí que tá tentando ressuscitar essas teorias que é o que a gente tá lendo, sabe? Ó, o tio voltou. Voltei. Eu coloquei a foto do mal no seu lugar aqui. Eu vi, cara, eu vi. Pode ler, tio. Fica à vontade, eu só tô fazendo meu trampo aqui. Não, beleza. Mas isso não explica a reviravolta... Não, isso aqui eu já li. Então, o que aconteceu com os progressistas? Para ser franco, os progressistas brancos se cansaram do movimento negro. A histeria dele sobre o nacionalismo negro de Louis Farrakhan e sua infusão na NAACP... sobre Benjamin Chaves é um exemplo. Pois, por que alguém que não é membro da NAACP deveria se importar com o que ela faz ou quem ela seleciona como seu chefe? NAACP é a União dos Estudantes Não Violentos, não é? É. É isso, é essa sigla que eu tava tentando lembrar.
Cara, NAACP É isso. National Association for the Advancement of Colored People. Ah, não é outra, desculpa. É outra. Deixa eu ver qual que é. Ela foi fundada no começo da década de 10, se eu não me engano. É isso mesmo. Um dos fundadores dela foi inclusive o Du Bois. Sim. Tá, era o Du Bois, a Ida Wells e mais gente. Essa que eu tô falando é SNCC. SNCC. Student Non-Violent Coordination Committee. O comitê coordenador dos estudantes não violentos. Essa, confundi uma com a outra, gente, desculpa. A NAACP foi fundada pelo Du Bois e pela Ida Wells. A Ida Wells também foi uma baita lutadora do povo negro. E o Faca era um cara que era muito perseguido no começo da década de 90, por causa das suas visões. Desculpa. Mas os progressistas brancos se importam profundamente. Não, calma aí, eu perdi aqui. Pois porque alguém que não é membro da NAACP deveria se importar com o que ela faz ou quem ela seleciona como seu chefe. Mas os progressistas brancos se importam profundamente, porque os nacionalistas negros estão certos sobre isso. A NAACP e outras organizações de direitos civis foram dominadas desde o início por uma minoria de líderes brancos, parcialmente por meio de financiamento branco e parcialmente por influência branca sobre a grande mídia e os políticos tradicionais. Não culpo nem um pouco os negros por estarem cansados do controle branco de organizações ostensivamente negras. Se eu fosse negro, eu mesmo estaria tentando expulsar essas pessoas e por que não? Olha ele justificando o racismo aqui. Sim. Ele tá querendo... Me corrija se eu estiver errado, tio. Mas ele tá querendo dizer assim, toda raça é racista com outras raças. Tipo, racismo reverso. Aqui ele tá com uma tese meio racismo reverso aqui. É isso que ele vai estar falando. Ele vai estar falando que, olha... Eles próprios são, então, entre aspas, natural que nós sejamos. É natural que as raças se unam e se segreguem-se. É isso que ele tá querendo dizer. Exatamente, é isso que ele tá querendo dizer. Mas os progressistas brancos, em contraste os neocons também, que são, afinal, apenas progressistas de direita, sentem que os negros são ingratos e são também ameaças ao seu próprio poder. O que é um progressista de direita, velho? Para de inventar palavra. Os progressistas brancos, igualmente motivados pelos conhecidos horrores cada vez piores do crime e do bem-estar social. Olha, tá sacando racismo aqui, né? Também são finalmente fartos. Eles decidiram finalmente que já estavam fartos e queriam acabar com o movimento negro que tanto fizeram para criar e fomentar. Esses são os progressistas, tá? Eles fartos do crime decidiram acabar com o movimento negro. Fartos do crime... decidiram acabar com o movimento negro, tá? 2 mais 2 é 4, tá, gente? Como parte do que deve ter sido essa decisão deliberada e ponderada, imagina quantas cordas não saem desse jornal, Ian. Deliberada e ponderada. Tá? Imagina quantas cordas não saem desse jornal, nesse bunker que ele devia estar vivendo há meses. Já deve ser um painel tridimensional pra conseguir conectar o tanto de ponto que ele precisa. Sabe, assim, ele já tem um ponto onde ele tem num canto, aqui são aqueles são os meus galões de urina. Eles me permitem ele não pode sair, senão ele perde o raciocínio, né? Exatamente, né? Ele já tem o canto dos galões de urina, tá? Decidiram remover o estrangulamento que a extrema esquerda marxoide, os Golds, os Lewontins e seus semelhantes tinham sido autorizados a manter na supressão da verdade científica na área de raça e inteligência. Tio, só me fala uma coisa. Gould é um nome judeu, né? Sim. É só pra saber, né? Chamando a extrema esquerda marxoide, tá, enfim. É só uma grande coincidência que eu tenho certeza. Lewontin também é um nome judeu, mas quem sou eu pra apontar esse tipo de coisa? Pois é. Tá. E então, bingo, a barragem rompeu. A Frente de Esquerda Unida. A Frente de Esquerda Unida de neoconservadores, tá? A Frente de Esquerda Unida com neoconservadores, progressistas, negros e da extrema esquerda foi dissolvida. Por quê? Porque numa reunião na quarta-feira, aonde os progressistas brancos se reúnem com os Illuminatis e o chupacu de Goianinha, o chupacu de Goianinha teve seu Rolex roubado. E aí eles olharam pro Louis Farrakhan no canto da sala e falou assim: nós suspeitamos quem foi. Essa fica que você contar melhor do que o texto que a gente acabou de ler. Sabe, cara? Não, bicho, pelo amor de Deus. E assim, ainda tem bem texto, viu? Tem um quarto do texto aqui pra gente ler ainda.
Bem. Você que sabe, tio, você fala, se você quiser jogar a toalha, porque uma pessoa no chat falou que texto é repetitivo, concordo, sabe? É isso, gente. O texto vai continuar ficando nas Estácio. Vamos pular pro mais afinal e daí? Afinal e daí? É pior que depois do afinal e daí tem coisa pra caralho. Deixa eu ver se é o último capítulo. Não, são 2 então, capítulos. Então, por que falar sobre afinal raça? Vamos ler sobre esse, vai. Por que falar sobre raça? Esse aqui é o último. Vamos pro último parágrafo do texto, então. Pro último capítulo, né? Porque são 2 parágrafos. Se então a questão racial é realmente um problema para estatistas e não para paleos. É porque ele vai falar de paleos conservadores de paleo... De repente eu perdi de repente apareceu um palio no meio, assim, aerofólio pro meu palio, não sei. Não é aerofólio pro meu palio, é porque ele vai falar dos paleoconservadores e dos paleolibertarianos que estão defendendo. Você lembra daquele texto? Assista ao vídeo passado, No vídeo passado, você lembra que eles defendiam o direito de ser brutalmente racista? Sim, claro. O que ele tá falando é que eles defendiam aquilo ideologicamente como uma defesa abstrata de uma liberdade qualquer que só Deus sabe qual que é. Uhum. Mas agora eles não precisam mais de defender isso, por quê? Porque estatísticos conseguem provar por estatística. Qual estatística? Não importa, é revisado por pares, não importa. A ciência fala que tá errado, não importa. Tem um estatístico agora. Tem um livro de 900 páginas limpo falando sobre, então isso que importa. Exatamente. Por que deveria ser uma preocupação política para nós? Por que não deixar a questão inteiramente para os cientistas? 2 razões que já mencionamos. Celebrar a vitória da liberdade de investigação e da verdade por si mesmo. A vitória da verdade da segregação racial, tá? E uma bala no coração do projeto socialista igualitário. Celebrar o nazismo e celebrar o nazismo. Ele quer dar 2 motivos. Mas também uma terceira razão, que eu vou supor que seja celebrar o nazismo. Como uma poderosa defesa dos resultados do livre mercado. Oi? Essa é a mais fácil de explicar, Ian. Se as pessoas pobres também são as pessoas das raças que o Rothbard está imputando inferioridade, mas ele conseguiu um estatístico para provar que isso talvez seja pseudociência em algum lugar, então o livre mercado estava certo porque os mais inteligentes sobreviveram. O livre mercado das ideias, né? Tá? Então as 3 razões são celebrar o nazismo por meio da vitória da ciência nazista, celebrar o nazismo por meio da derrota do projeto de igualdade entre homens e celebrar o nazismo por meio da segregação social imputada pelo capitalismo. Sim, através de pseudociência, diga-se de passagem. Através de pseudociência. Se e quando nós, como populistas e libertários, populistas lembra do aspecto popular do paleolibertarianismo, tá? Sim. Nós aqui ainda estamos loucos de paleolibertarianismo. Sim, quando ele escreveu esse texto. O libertarianismo um movimento popular. Esse é o grande debate lá do texto. Debate. Transformando ele num movimento brutalmente racista e conservador. Sim, porque isso repercute com a demografia estadunidense. Essa é a tese do cara. Sim, a tese dele é literalmente: os libertários têm que deixar de ser progressistas e se tornarem conservadores, mas não qualquer tipo de conservador. Eles têm que se abraçar com os paleoconservadores, que são racistas, misóginos, LGBTQIA+, fóbicos e todo o resto, porque isso vai tornar o movimento libertário mais popular. Sim. Abolirmos o estado de bem-estar social em todos os seus aspectos e os direitos de propriedade e o livre mercado triunfarem mais uma vez, muitos indivíduos e grupos não gostarão do resultado final. Quais indivíduos e grupos? Quais indivíduos e quais grupos? Obrigado. Nesse caso, aqueles grupos étnicos e outros que possam estar concentrados em ocupação de baixa renda ou menos prestigiadas, guiados por seus mentores socialistas, irão previsivelmente clamar que o capitalismo de livre mercado é mau e discriminatório. E que, portanto, o coletivismo é necessário para restabelecer o equilíbrio. Nesse caso, o argumento da inteligência se tornará útil para defender a economia de mercado e a sociedade livre de ataques ignorantes ou interesseiros. Caralho, que máscara caindo é essa parte? Ele tá literalmente falando que pseudociência racista é útil para manter gente pobre. Sim, e para quando a violência ficar palpável e visível, a gente usa esse argumento pseudocientífico para conseguir mantê-la da maneira como ela é. Resumidamente,
A ciência racialista não é propriamente um ato de agressão ou um disfarce para a opressão de um grupo sobre outro. É sim, mas ao contrário, uma operação em defesa da propriedade privada contra ataques de agressores. Meu Deus, ele teve coragem de escrever isso. Teoria racialista é defesa da propriedade privada contra agressores. Porque mantém os despossuídos no seu devido lugar, né, João Carvalho? De qualquer forma, há motivo para júbilo nos dias de hoje, pois parece que a gangue igualitária de esquerda sofreu um golpe verdadeiramente letal. Ele está celebrando a volta do racismo. Por quê? Por que, vovô do Up? Por que, vovô do Up? Por que tão racista? Então fica aqui a dica pra vocês, gente. Se alguém ousar usar o Rothbard como referência, acho que vocês têm uma contra-referência muito boa. Up, altos racismos. Exatamente. É isso. João Carvalho. Mano, eu não sei nem o que dizer, apenas sentir. Isso aqui a gente lê um texto do paleolibertarianismo que era bastante geral. E esse aqui é bastante específico. É um texto de 40 minutos só dele sendo brutalmente racista. E racista nos moldes da pseudociência do século XIX e XX. Sim. A mesma pseudociência que justificou o Holocausto. E os campos de concentração e extermínios étnicos. Mas assim, libertarianismo de direita, gente. O caminho do futuro. Chat. É isso, né, cara? Depois dessa surra que a gente tomou, acho que é legal da próxima vez a gente pegar o debate do Du Bois, né? Que vai ser um pouquinho de alface, né? Só aquele alface fresco, assim, só pra gente dar uma purgada aqui do tanto de chorume que a gente tem ingerido, né? Se afogando no chorume de boca aberta. Hoje foi foda. Alface orgânico do MST, só se for, né? Me manda pro load que eu tô indo pra lá. Manda, o tio vai assistir One Piece. O load tá online já? Tá online. Tá, vou mandar aqui, /Load Comics. E lembrando também que eu vou pro load assistir Fullmetal Alchemist. Também. Então, não vai ser essa semana por causa do podcast, ficou meio em cima. Mas a partir da semana que vem a gente vai estar assistindo Fullmetal Alchemist no canal dele também. Da mesma maneira que o tio tá assistindo One Piece, né? Então, um beijo pra vocês. Se cuidem e vai todo mundo lá pro load assistir o tio. É isso. Gente, beijo. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. Assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde